Ei pessoal, olá? Então, vamos resolver algumas questões ainda sobre eletrodinâmica. Eu gosto muito de resolver esse tipo de questão, por quê? Porque o aluno ele é induzido ao erro. Isso é uma questão clássica, ok? Observa, uma torradeira elétrica consome uma potência de 1.200 watts quando a tensão eficaz, a DDP da rede eficaz é de 120 volts. Então o aluno já começa a pensar assim, para 120 watts, rede 120 volts. Se houvesse uma troca de tensão eficaz da rede, uma redução de 120 para 96, qual seria o valor da potência elétrica consumida por essa torradeira em watts? Eu coloquei 4 alternativas aqui e observe que tem sempre uma alternativa para o seu erro. Vamos lá. Não faça isso. O que eu peço para que você não faça são em certas questões, não vale a pena você fazer as regras de 3, não. Nem sempre são bem aplicadas por conta de funções quadráticas. Observe o que eu estou querendo dizer. Para uma rede de 120 volts, o aluno, de uma forma errônea, está pensando assim: a potência consumida é de 1.200 watts. O que ele é levado, então, a acreditar? Que se a tensão for reduzida para 96 volts, vai haver, então, uma determinada potência elétrica consumida que ele resolveria por uma simples e mera regra de 3. Fazendo essa regra de 3, operando então, olha, 120x igual a 1.200 vezes 96, nós chegamos então à seguinte resposta: 960 watts. Observa que 960 watts tem bem uma alternativa na letra C. Mas como eu havia lhe dito anteriormente, não faça isso. Faça como manda o figurino da física. Olha aqui, ó. P igual a U ao quadrado sobre R. Entenda bem, a resistência da torradeira não vai variar se trocar a tensão eficaz da rede. Então você deve pensar assim: por que não calcular a resistência dessa torradeira, que é um valor constante? Pense assim: para uma potência de 1.200 watts, essa tensão eficaz é de 120 volts. Então, 120 elevado ao quadrado. Muito bem, vamos calcular inicialmente, não é o que se pede, mas vamos calcular a resistência elétrica dessa torradeira. Efetuando as devidas operações, chega-se à conclusão que essa resistência elétrica da torradeira é de 12 ohm. Mas o grande lance está aqui. Essa resistência da torradeira, ela é constante. Ela vai ser a mesma para 96 volts de tensão eficaz, tanto quanto para 120 volts. Então, a minha sugestão: reaplique a equação de potência, ok? Muito bem. Reaplicando agora para os seguintes valores. O objetivo é calcular a potência em watts. Então, P vai ser igual a tensão. A redução da tensão eficaz, 96 ao quadrado, tranquilo? 96 ao quadrado sobre o valor da resistência, então, encontrada por nós, que é a resistência da torradeira. Fazendo as devidas operações, nós vamos encontrar para a potência dissipada 768 watts, e que dessa forma encontramos resposta na alternativa letra B. Existem certos momentos que não vale a pena pensar de forma acomodada. Uma mera regra de 3 nem sempre é um subterfúgio para soluções de questões como essa, ok? Olha essa, gente. É uma nítida questão referente ao efeito Joule. Só a título de recordação, tá? O efeito Joule é o efeito produzido pelos resistores de conversão de energia elétrica em energia térmica. A energia elétrica é dada pelo produto PT, potência-tempo,
E essa energia térmica é sob a forma de quantidade de calor, que pode ser quantidade de calor específico ou quantidade de calor latente. Essa questão refere-se à quantidade de calor específico. Na questão, a relação entre caloria e joule é 1:4,2. A resistência de filamento de um aparelho usado para ferver água, cujo calor específico vale 1 caloria por grau Celsius, deve ser substituída. Tal resistência, ao ser atravessada por uma corrente de 1 ampere, observa que aqui aquelas expressões de potência vão aparecer, tá? Observa, ó, 1 ampere durante 7 minutos. Para que se aqueça 1 litro de água, visto que a densidade da água é 1 kg para 1 litro, aqui, olha, a relação é 1 litro para 1 kg, 1 kg igual a 1 litro, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá bom? São 1.000 litros, 1 metro cúbico para 1.000 quilogramas, tá bom? Mas vamos lá, de água para variar de 30 para 90 graus Celsius. Qual será o valor da resistência? Então analisa, ó. Nós temos que pegar uma expressão de potência que relacione corrente e resistência. Essa relação é aquela R vezes I ao quadrado. Ó, tá inteira a nossa expressão, vamos trazer para cá então. R, que é a resistência a ser determinada, R vezes I, corrente ao quadrado, a corrente elétrica vale 1, então 1 ao quadrado, não vamos ter perturbação nesse termo aqui. Observa que o tempo T, ele ali aparece em minutos, e a gente não pode deixar esse tempo em minutos. Nós temos que passar esse tempo para segundos. Então, basta que a gente pegue o valor 7 e multiplique por 60. Podemos fazer isso na própria equação mesmo, tá legal? Muito bem. Isso quer dizer, então, que esse aqui, olha, esse lado da igualdade aqui resulta na seguinte unidade, joule. O que não vai acontecer do outro lado. Por quê? Então, vamos lá. De novo, olha, 1 litro, 1 quilo, caloria por grau Celsius, então essa massa, não pode colocar 1, essa massa teremos que colocar 1.000, tá bom? 1.000 vezes o calor específico da água, observa que está em caloria, aqui está em joule, aqui está em caloria, não vai dar, tá bom? Muito bem. A variação de temperatura é de 60 graus Celsius. Atenção para o grande lance aqui, olha que a gente vai ter que fazer uma jogadinha. Esse lado da igualdade aqui, ele resulta em calorias. O que a gente pode fazer para resolver de uma forma imediata isso daí? Olha só, se uma caloria está para 4,2 joules, para nós resolvermos essa pendência, basta pegarmos esse lado da igualdade e multiplicar pela relação fornecida na questão. Algumas relações, dependendo da questão, é 1 para 4,18, 1 para 4,2, 1 para 4. A gente tem que utilizar a equação fornecida. Tá legal? Olha só, tudinho aqui aplicado, vamos às simplificações. 60 por 60 vai sumir, 1 ao quadrado vai embora, 1.000 vezes 4,2 vão dar 4.200, então nós ficaríamos com a seguinte fração, olha, aqui já simplificado 60 por 60, esse lado vai dar 4.200, vamos cortar 1 ao quadrado, 4.200, só que tem um 7 aqui, passando para o denominador, vai ficar 4.200 divididos por 7, o valor da resistência, então, desse filamento aí, vai ser de 600 ohm. Reservem uma parcela de cuidado,
Porque nem sempre existe a necessidade de uma conversão entre caloria e joule. Em certos exercícios, os valores fornecidos já se encontram em unidades do sistema internacional. O macete é, se não fornecer a relação caloria e joule, é porque certamente você não irá utilizar. E aquele calor específico da água, que é o grande referencial, porque quando ele aparece em caloria por grama graus Celsius, é ali que você tem que ter a noção da possível conversão, tá bom? Observa. Em uma casa de praia, deseja-se aquecer 1 litro. Aqui eu não coloquei, mas nós vamos entender que esse 1 litro de água equivale a 1 quilo de água, tá? Mais uma vez, visto que a densidade da água é de grama por centímetro cúbico. Beleza. O grande lance chegou agora. A água, olha o calor específico da água. Não é aquele uma caloria por grama grau Celsius. 4.200 joule por quilograma. Graus Celsius é o mesmo, mas aqui o que aparecia? Vamos lembrar? Caloria por grama. Por isso que a gente precisava fazer a multiplicação por 4,2, visto até no exercício anterior. Tranquilo? Por meio de um aquecedor elétrico, cuja potência vale 420 watts. Observa que nós já temos o valor da potência, não vamos precisar relacionar com essa potência como nenhuma daquelas equações que a gente conhece, né? Aquelas expressõezinhas de potência, U ao quadrado sobre R, R vezes I ao quadrado, U vezes I, não vai haver tamanha necessidade. Eu acho que está completinho, só faltando isso, ó. A água foi introduzida no recipiente a 10 e quer-se saber o tempo em minutos até a água ferver. Eu já puxei uma setinha aqui, mas eu tenho certeza que você já saberia que a temperatura final é a fervura da água, é o ponto de ebulição, tá bom? Potência do aquecedor, 420 watts. Muito bem, observa que quer saber o tempo em minuto. Vamos deixar para depois. 420 vezes T vai ser igual, observa, aqui em quilograma, a unidade do calor específico. 1 litro, 1 quilo, então 1. Acabou. Vou deixar assim, tá bom? O calor específico já está na unidade padrão ali do sistema internacional e de 10 para 100, aqui aparece, então, 90 graus Celsius. Tá legal? Se nós fizermos essas operaçõezinhas aí, vamos chegar à seguinte conclusão. Olha só. 420 simplificando por 4.200, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. Então, chegamos à resposta, porém, em segundos. 10 vezes 90, 900 segundos. Só que a questão pediu em minutos. Então, basta que você chegue aqui, olha, e divida o valor, então, por 60. 900 divididos por 60, esse 1 litro de água nesse aquecedor de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius vai levar um intervalo de tempo, então, de 15 minutos.